Sejam bem-vindos! Mais Geek começando e hoje comemorando os 60 anos do Cabeça de Teia. Eu tô falando dele, o Homem-Aranha. 60 anos de história que vão além dos quadrinhos, dos filmes, dos desenhos e contam o dia a dia aí de Peter Parker, o típico nerd que foi picado por uma aranha radioativa, Hitler. Grande aranha. Queria ser picado por uma aranha. Ó, só... Vai, Teia, vai! Mas sabe pra onde você tem que ir agora? Sabe pra onde você tem que ir, Jefferson? Eu suspeito. Hã? Sabe, Clayton? Subir a parede? A Dona Aranha? Não! Acessar o www.geekhere.com.br, nossos sites que tem notícias de Homem-Aranha, Hulk, Wolverine, Homem de Gelo, X-Men e muitos outros super-heróis. Vai, Teia, vai! Que beleza, hein? Aí sim. Você gosta muito do Homem de Gelo, que você separou ele dos X-Men? Não gosto não. Eu gosto mais de Dragon Ball Super. O Under. Dragon Ball Super. Eu gosto mais de Dragon Ball Super. Você vai perguntar pra mim, eu gosto de Dragon Ball Super. Acredito. Daqui a pouco. Tô esperando aqui ó, pra começar a assistir já. Daqui a pouco tem Dragon Ball Super. Fica aí. Mas vamos lá, vamos falar de Homem-Aranha. É legal a gente passar. A galera já tá careca de saber, até dentro do CM, os caras já cansaram de contar a origem do Homem-Aranha, né? Mas, entretanto, todavia, se você é marinha de primeira viagem ou não lembra muito bem, né, o Homem-Aranha, como é que foi a criação dele? Né? Quem é o Homem-Aranha? O Homem-Aranha foi criado ali nos anos 60 pelo Stan Lee, que todo mundo sabe, mas também por quem, Hitlerman? Steve Ditko, exatamente. O homem. Além. Ele até, o Lee até pediu uma ajuda pro Jack Kirby, só que ele não achou tão legal o designer dele. Olha que não gostou do design do Homem-Aranha? Eu entendo na época, talvez, por uma questão de bandeira dos Estados Unidos, né? Mas eu consigo entender ele não gostar um pouquinho. E aí foi bem legal, o Stan Lee sempre contava a história lá que o editor dele falou, cara, esse super-herói, essa ideia aí é horrorosa, quem que vai querer ver um moleque sendo super-herói, tem que pagar conta de água, aluguel, ninguém quer ver isso. E o Homem-Aranha surgiu num momento que os super-heróis todos eram adultos, eles não tinham esses problemas, sabe, mundanos. Não precisava ter, era só a parte super-herói que o pessoal queria ver. E aí ele trouxe essa proposta, e aí no Amazing Fantasy lá em 64, o Homem-Aranha, o 62, o Homem-Aranha foi lá e acabou fazendo sua estreia. E foi um estrondoso sucesso. O Lee até brinca que o editor dele falou, nossa, que ideia maravilhosa, ainda bem que a gente foi pra frente com isso daí. Sempre acreditei. Uma ideia vanguardista mesmo, se você parar pra pensar, hoje em dia, quando as pessoas querem trazer pro mundo real, mais próximo da gente, os personagens que eles criam na ficção, o Homem-Aranha, pensado assim lá nos anos 60, um absurdo, porque nem tinha tanto herói ainda, os caras não estavam nem cansados ainda, tinha nem cinema todo mês com filme de super-herói, e ele já, vamos fazer um herói que tem que pagar as contas, que vai funcionar, e deu super certo. Mesmo os heróis crianças que apareciam, tipo o Robin, por exemplo, assim, não tinha esses problemas também, sabe? É o cara que ficava sob a tutela do herói adulto, né? Exatamente. O Stan Lee sempre quis criar essa conexão com o público mais adolescente, que passava por esse tipo de coisas, né, cara? Então, a ideia era justamente ter isso num super-herói que, tipo, ele tinha que lutar contra o crime, enfrentar super-vilões, mas também tinha os vilões da vida real dele, né? O boleto, o aluguel, a água, a luz, o telefone, a prova da faculdade. Que não era nem a dificuldade, era ele estar lá no dia pra fazer, porque chegou atrasado, cara. Exatamente. Os problemas de relacionamento. Ele não podia contar pra todo mundo que ele era Homem-Aranha. Então, não, por que você chegou atrasado? Não. Trânsito, é lá todo dia, pô. E tem isso, entendeu? Ele tinha que passar por esse tipo de coisa. Mas, verdade seja dita, o Homem-Aranha, ele é até hoje um dos carros-chefe da Marvel. Ele deu uma queda ali no final dos anos 90, de 2000 a 2010 ele ficou meio apagadinho ali. A gente sabe que muito tem a ver porque os direitos dele estavam com a Sony, a Marvel tentou dar uma abafada no Homem-Aranha ali pra... Capitalismo. Capitalismo é exatamente o que chama. Mas, ainda assim, até hoje, ele é um dos carros-chefe da Marvel, vendendo muita coisa, não só camisetas, essas coisas, mas tendo produtos multimídia em todos os lugares. Acho que é certo dizer que não tem uma plataforma de videogame que não tenha pelo menos um jogo do Homem-Aranha. De videogame, de mídia, música, moda, é complicado. Exatamente. E, já que a gente está falando de histórias do Homem-Aranha, desde os anos 60 até agora, vamos falar um pouquinho sobre os grandes arcos, porque o Homem-Aranha é um dos heróis da Marvel com a maior quantidade de arco e maior galeria de vilões ali. Eu acho que a galeria de vilões do Homem-Aranha acho que é só comparada ali a do Batman da DC, né? Que eu acho que são os dois maiores os heróis com as maiores galerias. Compartilham momentos similares. Os vilões mais legais, assim, né? Em relação a isso. Então ele teve muitas histórias. Então, um herói com 60 anos
é de imaginar que ele teve muitas histórias de lá até aqui, né? Algumas muito boas, outras nem tantos, né? Em 60 outras anos. melhores do que boa. Em 60 anos é normal que em algum momento dê aquela derrapada ali, isso aqui não foi tão bom. Né? Poxa, mas você a gente não tá falando do Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Não, calma, talvez eu fale, então. Poxa. Mas vamos lá, eu tô falando primeiro do quadrinho, vamos no quadrinho. Tá bom, Então tá, então eu já tô avisando que nem todas são boas aqui, mas são lembradas até hoje, memoráveis, tá? Ai. Então vamos lá, vamos começar com Guerras Secretas e a criação do simbionte. Cara, eu gosto de Guerras Secretas, principalmente porque um outro herói que eu sou muito fã tem a redenção dele em Guerras Secretas, né? Que é a primeira vez que o Hulk vai como herói pra alguma saga, Olha que legal. Guerras Secretas. E aí a gente tem aquela questão do Beyonder, aquela questão, né? Mas tem a aparição, que até então era um uniforme negro muito da hora, a gente não sabia que era um simbionte, né? A gente sabia que tinha um uniforme negro, que era maravilhoso. Eu não vejo uma participação do Homem-Aranha tão grande, mas o after, né, o que vem depois, que é o uniforme negro e a própria origem, o que acontece com ele, o que acontece com o Peter durante o movimento, Exato. E futuramente a criação de um novo vilão, tudo isso faz a Guerra Secreta ser uma série legal. Criação... Uma das primeiras séries, um dos primeiros grandes arcos. É considerado o maior, o primeiro grande evento da Marvel. Então foi um dos primeiros que eu li também. Exatamente. Todo mundo. E aí no final dos anos 80, eles descobrem que o simbionte a roupa preta era um simbionte, né? Um ser vivo, se junta ao Ed Brock e aí na fase do Todd McFarlane você cria o Venom. Exatamente, que é o vilão que todo mundo gosta dele lá. Venom. A gente teve também a Última Caçada de Kraven, clássico. Maravilhoso. Muito boa, relançada algumas vezes aqui no Brasil, inclusive. Tem uma Exatamente. capa muito simbólica, né? Ali no começo dos anos 2000 a gente teve o Crise de Identidade, onde o Homem-Aranha está sendo acusado de um crime, aí ele teve que criar outras identidades para que ele pudesse agir como super-herói. Tem o Ricochete nessa saga. Tem, é muito parecido com o Speedball, inclusive, tá? É verdade. Começou. A gente tem a famigerada Saga dos Clones, que eu acho que... Olha, eu vou contar pra vocês em casa que foi por isso que eu larguei. O Homem-Aranha foi um dos meus heróis favoritos e eu larguei ele na Saga dos Clones. Eu amo e odeio. Eu tenho a abertura e encerramento que eu comprei nos Estados Unidos, inclusive gringo, aquela capa metalizada, que transformava em vários Alpha e Ômega lá na época que eles estavam fazendo bastante. E assim, eu não gosto 100% dela, mas eu não consigo desgostar 100% dela. Saquei. Também. Então vamos ela lá. tá Você ali. gosta do Aranha Escarlate? A gente teve também a bem comentada Um Dia a Mais, onde apagaram o casamento do Peter. Eu não gosto dessa. Não. A gente tem... Isso é um problema, na verdade. A gente tem Homem-Aranha Superior. Esse é muito bom. Muito bom. É muito legal. Tem um plot muito bizarro, mas é muito bom. O Dr. Octopus tá morrendo, ele faz uma armadilha onde ele consegue transferir a mente dele para o corpo do Peter Parker e a mente do Peter fica no corpo moribundo dele. O Octopus morre e aí o Dr. Octopus fica sendo o Homem-Aranha. E o Peter aparecendo, tipo, em espírito pra ser assim, a consciência dele. Só que, então, o Octopus achava que ela estava livre pra fazer o que ele queria, mas não foi bem assim. Não foi bem assim, mas é bem legal, uma fase bem bacana. Muito boa. O pessoal ficou muito com o pé atrás, mas quando o Dan Slott começou a escrever, ficou muito legal. A série original tem 12 edições, né? 12 edições. Sim. Então, essa mesmo. E aí, por último, é claro, o tão aclamado Homem-Aranha no Aranhaverso, o Aranhaverso do Homem-Aranha, que inclusive está sendo usado para animações e tudo mais. É uma saga gigante nos quadrinhos, e aí expande ainda mais o lance do Totem da Aranha, Madame Teia e tudo mais. E aí, como eu falei, o Homem-Aranha é um herói multimídia, né? Já foi adaptado para teatro, cinema, videogame, livro. Tem livro, cara, tem romance do Homem-Aranha. Série que bizarro. americana, série japonesa. Exatamente, ó, só pra gente lembrar alguns, ó. A gente tem o Homem-Aranha dos anos 60, aquele do meme, tá? Que todo mundo lembra. É o que joga a corda pra subir os telhados. Faz... Muito bom. Aí a gente tem Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos. Que é um muito desenho bom. animado. Muito bom. Homem-Aranha, a série animada de 94. Que é a melhor coisa do Homem-Aranha já produzida. O Espetacular Homem-Aranha. Outra série. Ultimate Homem-Aranha. E Peter Parker, o Homem-Aranha. Agora você vai ter um outro, né? Homem-Aranha Fresh Years lá, né? Fresh Years. Freshman Years, que vai ser uma nova série do Homem-Aranha, que não estreou ainda, estreia ano que vem, mas vai ter mais uma. Anos de calouro. Exatamente. Ou no colégio. A gente teve 2 seriados, né? Um nos anos 70 americano e um também japonês,
que é muito bom, inclusive, o japonês, queria dizer isso pra vocês. Na verdade, o que eu falei da corda era esse live action, não era o desenho. Porque tem um live action que ele joga uma corda, o dos anos 70. Fixa a corda e aí ele vai subir. Peter Parker usava calça de boca de sino e tudo mais. Aquele mullet estiloso. E, claro, a gente não podia esquecer dos filmes, né? Que acho que é o que a galera mais lembra do Homem-Aranha. Tivemos uma primeira trilogia começando em 2002 lá do Sam Raimi, com o Tobey Maguire sendo o Homem-Aranha. Foi muito boa, né? Exatamente. Depois, a partir de 2010, a gente teve mais uma duologia com o Andrew Garfield, né? Com o uma trilogia, mas... o espetacular Homem-Aranha e a Vingança de Electro. E aí depois a gente teve um hiato aí grande pra começar o Homem-Aranha. Ele apareceu pequenininho primeiro no Guerra Civil, fazendo uma... Médio pequeno, né? Ele faz uma ponta ali, sendo o sidekick, né, do Homem de Ferro. Homem de Ferro. E aí depois ele ganhou seu próprio filme, né, que é o Homem-Aranha de volta pra casa, né, de volta pra casa, depois longe de casa e depois sem volta pra casa, né, que é o último filme, que é o que fez aparecer o Tobey Maguire e o Andrew Garfield junto, todo mundo assim, mano, ficou em êxtase no cinema na hora que aparece. É um papel pequeno sendo sidekick do Homem de Ferro e no Homem-Aranha de volta pra casa é um papel médio sendo sidekick do Homem de Ferro. Coitado. É só no último que ele é um papel dele sendo sidekick do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Mas o Tobey, ele foi... O Tom Holland. Ele foi sidekick de todo mundo em algum momento. Não, agora a gente vamos ver, né? O que o futuro reserva. A gente já tem 3 filmes agendados aí pra Marvel, animação, né? Continuação do Aranhaverso. Exatamente, né? Que sai no ano que vem. Sai o ano que vem. Graças a Deus, que é uma das coisas mais legais. Inclusive, teve o filme do Aranhaverso, né? Um filme de animação também, que é incrível o filme. Vocês não assistiram, cara, ele ganhou o Oscar e tudo mais. Uma das melhores animações já feitas aí. É o meu filme favorito do Homem-Aranha. Considerando um mercado extenso, tá? Qual que é o filme favorito do Homem-Aranha de vocês? O meu Aranhaverso. Hoje é fácil falar. Se excluir a animação Homem-Aranha 2, o Sam Raimi, e se for considerar a animação, aí não tem jeito, né? O Aranhaverso. Pra mim, então, é Aranhaverso, Sam Raimi e o Homem-Aranha sem volta pra casa, meu. É isso. É meu top 3 aí. Mas vocês fiquem com o Dragon Ball Super, não precisa escolher nada, já vai direto que é muito bom e daqui a pouco a gente volta com muito mais geek pra vocês.